Então, pessoal, como vocês sabem, hoje é o dia do professor aqui no Brasil, o dia 15 de outubro. Então, eu andei pesquisando ultimamente sobre esse dia e vi que, voltando ao passado, lá na época do Império, na época do primeiro reinado, lá com Dom Pedro I, aquele lá que é o Cafajeste, né? Como muitos dizem. E vi que ele pronunciou, decretou uma lei, um decreto imperial que no dia 11 de agosto de 1827. Esse decreto vocês podem encontrá-lo lá na página do Planalto, se não me engano. Do Planalto, é, do Planalto. Ou é só colocar decreto, tal, que vocês acham, viu? E nesse decreto dizia sobre a criação da, das escolas, dos colégios primários. Mas o que são esses colégios primários? Não é bem um colégio primário como é atualmente, né? No formato atual, tipo uma creche, por exemplo, ou um ensino fundamental 1. Eram tipo faculdades de direito, né? Que era basicamente um curso de 5 anos que foi prolongado em Olinda e também em São Paulo, sendo esses dois polos desse curso, que futuramente seria conhecido como a Faculdade de Direito de Pernambuco e, se eu não me engano, a de São Paulo. Eu esqueci a de São Paulo o nome, não me recordo agora, nesse momento. Mas pulando isso, né? Isso não é o mais interessante do que eu quero contextualizar com vocês. Sim, e foi basicamente tendo em vista esse decreto que possibilitou pensar sobre o dia do professor, né? Visto que você pega o restante da América Latina, basicamente o que era visto como América Espanhola, né? Na época da colonização, vemos que, como Sérgio Buarque de Holanda diz no livro Raízes do Brasil, né? Nesse livro ele tem uma parte que ele vai explicar sobre a diferenciação da colonização espanhola para a portuguesa. E uma dessas diferenças é que na colonização espanhola eles criaram universidades. Isso mesmo. Se você for olhar, pesquisar na internet o histórico das universidades na América Latina, tirando o Brasil, você verá que há várias universidades que foram criadas no período colonial, não é? Tem várias, se eu não me engano, são 32. Creio que 32 universidades. Porém, não tenho certeza porque não pesquisei a fundo esse número, né? Mas que há um número bastante grande em relação à estimativa do período, né? Por exemplo, no Brasil mesmo, a primeira universidade, se eu não me engano, vai ser criada em 1920, já na época republicana, né? Da República Velha, como é conhecido o período. E também, mesmo que haja as faculdades, né? Que, como vocês sabem, a faculdade é diferente de uma universidade, né? Mas não é esse o enfoque principal que eu queria trazer para o dia do professor, né? Eu vi aqui que o dia do professor, por muitos, é lembrado como um dia de carinho, respeito e essas coisas de benevolência, né? Em relação à profissão professor. Porém, há algumas pessoas também que contrariam essas ideias, que veem na profissão nada mais, nada menos do que um puro sustento existencial, né? Um puro sustento diante da sociedade capitalista em que vivemos, né? E também há pessoas que veem na profissão as suas dificuldades em si, que não são poucas.
eu confesso que não são poucas. Há dificuldades em sala de aula e principalmente fora da sala de aula, né? Tipo, muitas pessoas acham que o professor não pode ter uma posição política, mas isso é meio que absurdo, né? Já que a política é meio que coordena a nossa sociedade, sendo ela parte e uma parte junta, uma parte que faz uma junção ao sistema, né? A política faz uma junção ao sistema. Não há como mudar o sistema sem mudar a política vigente, né? E quando eu falo de política, eu não falo somente da política de forma partidária, tipo da democracia direta, indireta, participativa, da qual fazemos parte, né? A democracia representativa, no caso. E pulando essa parte de política, também as aversões sobre a figura do professor, né? O que, o que eu percebi, por exemplo, em algumas experiências pedagógicas, é que a figura do professor, ele não consegue chegar, pelo menos na figura do professor de história, ele não consegue chegar até o aluno. Ele não consegue transformar o que ele ensina em conjunto com a realidade do aluno. Por exemplo, ele fala, ele fala sobre Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, só que ele não fala sobre o aluno, a história do aluno. Por exemplo, a história que os avós do aluno contam, por exemplo, sobre a cidade daqui, de Campo Alegre. Eles não fazem pontes historiográficas em relação aos cidadãos daquela cidade em que eles dão aula, por exemplo. Sendo que essa ponte poderia facilitar bastante no aproximamento do professor com o aluno, né? E, há outros pontos também, como, deixa me ver, é o que eu lembrei, pronto, um ponto muito bom. Que eu estava ontem aqui em casa, né? Então decidi escrever no quadro algumas coisas. Que eu tive algumas ideias e escrevi no quadro. Então, uma delas foi que a dialética, a relação entre professor e aluno deveria ser uma dialética. Dialética seria uma via de mão dupla, onde que no final desse trajeto houvesse uma junção para um desenvolvimento de algo. Porém, o que acontece é que há sim uma dialética, só que é uma dialética invertida, onde há uma via de mão dupla, porém é uma via de mão dupla que não se torna única. Então impossibilita a junção, essa junção que impossibilita também o desenvolvimento, seja do professor e do aluno, porque a relação educacional é uma relação dupla, né? Onde ambos aprendem, o professor aprende e o aluno também aprende. Não é somente uma relação hierárquica que o professor está lá no topo enquanto o aluno está aqui, o professor vira um ditador da razão, impulsiona aquela razão, racional ou não, até o aluno. Então, o aluno fica somente ali à mercê do professor. O que é, infelizmente, é o que acontece em muitas escolas aqui, né? E não, você não precisa ir para longe, para outro estado, outra cidade, por exemplo, para ver. Aqui mesmo em Campo Alegre há vários exemplos disso. Infelizmente é assim, né, a relação. Mas o que mais me deixa frustrado em relação a isso é que mesmo assim não há uma troca de professores, de profissionais. Eu não sei. Eu sei que
a relação entre professor, pelo menos os da rede pública, com o Estado, basicamente, não é uma boa relação, né? Tipo com a prefeitura, por exemplo. Quando eu falo de Estado, eu falo de Estado, seja o Estado brasileiro, o Estado alagoense ou o município ao qual o professor trabalha. Então, não é uma boa relação, né? Mas que aquele profissional, até por o sentido ético da coisa, deveria deixar de lado algumas coisas quando ele entra na sala de aula. Porque no momento em que ele entra na sala de aula, ele não tem só aquele universo dele. Ele pode encontrar diversos outros tipos de universos ali perante ele, que possam também estar passando por coisas parecidas ou coisas distintas perante ele, né? O que não torna capaz de fazer pré-julgamentos em relação ao que ele está passando com o que ele deve fazer em sala de aula, né? Por exemplo, é um exemplo bem atual, bem realístico, né? Você encontra, principalmente nas escolas públicas, os alunos que vão apenas para fazer as refeições, já que em casa eles não têm como fazer as refeições diárias, no mínimo, que são no mínimo três, né? Acompanhado de alguns lanches entre intervalos. Então, um professor que já vai tratando os alunos, por exemplo, como você não tem educação, você não sabe escrever, como está aqui, você não trouxe nem ao menos uma caneta. Isso são frases que um pouco tanto autoritárias, né? Onde o professor exerce o poder que ele tem. Sim, o professor tem um poder, né, na estrutura escolar, né, perante o aluno, o submete, quer dizer. Ah, e basicamente é isso que eu tenho a falar, né, sobre essa ideia do dia 15 de outubro ser um dia do professor, né. Eu creio que, assim como outras datas, né, que valorizam alguns outros profissionais, é apenas uma data simplória que nada tem a ver com o real, não, a realidade vivida por professores na sala de aula e principalmente na pandemia, né? Onde o trabalho agora é remoto, onde se o professor já trabalhava na sala de aula e em casa também, agora ele trabalha puramente em casa, consumindo praticamente os três horários, né? Imagina aqueles professores que já trabalhavam os três horários. Aí já era. Já era. Então essa tanto quanto essa reflexão, né, que eu tenho para falar aqui. E eu tinha anotado uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Não, deixa pra lá. E, e, e eu quero também, para fechar, para finalizar, falar alguma coisa que eu vi, que eu vejo bastante nos vídeos do professor Clóvis de Barros Filho, que é professor de ética da USP, se eu não me engano, da USP. Bem, ele falou no vídeo dele, uma conferência. Eu também tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente em Maceió quando ele foi lá para uma palestra. Mas a ideia que ele falou era sobre basicamente a felicidade. Ele fez uma analogia usando o personagem central da Odisseia de Homero, que é o Ulisses, né? Ulisses, para quem não sabe, foi aquele guerreiro que participou, que possibilitou, na verdade, a vitória dos gregos perante os troianos, pois ele teve a genial
ideia do cavalo de Troia, que, que é conhecido como o presente grego, né? Então Ulisses, na volta para casa, meio que entra em intriga com o deus dos mares, Poseidon, deus mitológico do panteão grego dos mares, né? O Poseidon. Então Poseidon lança uma maldição nele, cuja qual ele não retornaria para casa durante 10 anos. Então Ulisses começa a vagar pelo mar durante esse tempo, até que ele encontra uma ilha. Assim, ele já tinha passado por outros desafios. Tipo, para quem quer conhecer melhor a história, tem um filme, tem um livro também que virou filme, que é a Odisseia, né? Ele passa por outras ilhas e até que ele encontra uma ilha, chamada Ilha das Bruxas, se eu não me engano, onde ele encontra a bruxa chamada Calisto, cuja personagem faz um pedido a ele, uma proposta, que ela diz: se ele aceitar ficar com ela, viver ali, ele viverá eternamente, ele não envelhecerá, nem morrerá, né? Ele se tornará imortal. Porém, Ulisses, ele recusa, ele recusa, pois via que ali ele não se sentiria feliz. Ele via que a única felicidade possível para ele era voltar para casa, que era a ilha de Ítaca. Então, Ulisses recusa e volta a navegar pelos mares. E algum tempo depois, ele consegue voltar para casa. Então, o professor Clovis diz que nessa palestra que para ele a sala de aula é como a ilha de Ítaca, que mesmo ele tendo outras possibilidades, por exemplo, outras profissões, vou colocar um exemplo para a gente mesmo, né? Mesmo a gente tendo outras profissões, outras possibilidades de cursos, de profissões, de empregos, de renda, de geração de riqueza e etc., nós preferimos, nós, nós professores, preferimos a sala de aula, porque ela é nossa ilha de Ítaca, ela é nosso cantinho que nos traz felicidade. E isso vai também para a nossa potencialização, a nossa potência, a potência de agir. E também a nossa natureza humana. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.